bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui no numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. Nós estamos com essas lives, com esse conjunto de lives sobre saúde, sempre às segundas, quartas e sextas, debatendo diversos temas associados ao campo da saúde, no contexto da pandemia da Covid-19, e conversamos com pesquisadores das mais variadas áreas, da área da saúde coletiva, da epidemiologia, da medicina, da biologia, da biomedicina, da física, mas também das ciências sociais e humanas, do campo da comunicação, da história, da psicologia, da antropologia. O nosso objetivo aqui é fazer circular um conjunto variado de conhecimentos sobre saúde e, sobretudo, um conhecimento baseado em evidências, né? Um conhecimento baseado em pesquisa, e especialmente nesse conhecimento baseado em pesquisas, em evidências científicas, a gente acaba tendo um conjunto de conversas com diversos especialistas e pesquisadores das mais variadas áreas. Hoje nós vamos conversar com o Glauber Tiburtino, que é jornalista e mestre em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz. Ele trabalha com temas associados à saúde e nas suas relações com a comunicação, e no seu mestrado estudou o método Cooper, e a gente vai conversar um pouco sobre a questão da corrida e das atividades físicas ao ar livre, como que elas foram se construindo ao longo do tempo, e como que hoje, no contexto da pandemia da Covid-19, pelo menos aí há alguns anos, há um ano, que esse processo vem sendo dificultado, ressignificado nesse contexto da própria pandemia. Mas também antes vamos falar de como que das controvérsias associadas à própria corrida de rua no momento em que ela foi popularizada no país, a sua trajetória, e como hoje ela vem sendo, também se torna uma questão da pauta da saúde, por conta correr com máscara, sem máscara, etc., um mapeamento de novas controvérsias aí no campo da própria saúde. É um prazer contar com a presença do Glauber aqui. Eu vou convidá-lo para a gente conversar. Oi, Glauber, tudo bem? Ei, Igor, bom dia, tudo Bom bom? dia, tudo bem? Me escuta? Me escuta Estou te bem? escutando bem, estou escutando super bem. Você está me Tô bem ouvindo bem? enquadrado, iluminado, Tá iluminado. tranquilamente. Essa, Blogueira, né? essa rotina de lives agora que a gente está vivendo, mais intensamente há pelo menos um ano, que acompanha particularmente a própria pandemia, Sim. né? Essa rotina de lives e fazer esse tipo de ação. Eu estava um pouco antes, eu estava falando um pouco da sua trajetória, e da pesquisa, especialmente a pesquisa no mestrado, mas eu queria que você falasse um pouco também, você mesmo, sobre a sua trajetória, tanto nessa Hum. relação aí da comunicação com a saúde, que perpassa a sua rotina profissional, para além da pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, de pesquisa, enfim. Então, mais uma vez, primeiramente, Igor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dialogando com você. Eu que sou já um espectador assíduo desse programa, que é ansioso esperando o meu momento. E é uma alegria realmente poder estar aqui com você, contribuindo, dialogando um pouco mais sobre esses temas tão importantes, né, na contemporaneidade da comunicação e saúde e suas diversas vertentes, e ter a oportunidade aí de circular um pouco mais a nossa pesquisa de mestrado e falar um pouco sobre as nossas observações do passado e como elas se mostram presentes, né, hoje em dia, com esse contexto que a gente está vivendo.
Então, assim, primeiramente também te agradecer pela apresentação, foi muito generosa, foi muito completa, mas é exatamente isso. Eu sou jornalista, sou formado desde 2008, e depois eu me especializei em comunicação empresarial, atuei nesse período por cerca de 10 anos ali em assessoria de comunicação. Eu trabalho na Fiocruz também, sou jornalista ali da Fundação Oswaldo Cruz, trabalho mais na área de comunicação interna. E de 2015, 2016 para cá, eu vim tendo mais interesse em me aproximar do campo da comunicação e saúde, de entender melhor. Estou numa instituição de saúde, né, embora a minha função seja ali em comunicação interna, mas acaba a gente estar implicado o tempo inteiro com a questão da saúde, com a pauta, e eu me vi ali nessa necessidade de entender melhor como funciona os discursos, as articulações, os diálogos, as mediações. Então eu fui ao ICICT e lá a gente iniciou o curso, né, pela especialização em comunicação e saúde. Eu sou também hoje especialista em comunicação e saúde, e de lá a gente seguiu no mestrado em informação e comunicação e saúde. Lá pelo PPGIX a gente pôde realizar esse estudo. Então, assim, no âmbito da especialização, eu tinha estudado as doenças negligenciadas e a assessoria de imprensa, né, relação de assessoria de imprensa e doenças negligenciadas no recorte da esquistossomose. No mestrado, eu quis continuar de alguma forma trabalhando com essas interfaces de comunicação e saúde, mas ampliar um pouco essas fronteiras. E aí, de fato, partiu de uma curiosidade de pesquisa individual minha, né, que eu tinha, que eu observava que a questão da corrida de rua, especialmente a partir aí dos anos 2000, vinha ganhando uma conformação muito grande no nosso imaginário, assim, no nosso tecido social, digamos assim, e que o apelo, né, pela prática da saúde, o hábito de saúde, era uma coisa constante, que eu sempre observava nas publicações das pessoas, tudo, mas eu comecei a me perguntar de onde veio essa naturalização, digamos assim. Porque assim, nós que somos jovens, né, Igor, a gente que ali cresceu entre os anos 80, 90, isso já era um hábito muito estruturado, de que fazer uma atividade aeróbica, uma atividade física ao ar livre, é um sinônimo de saúde. E eu comecei a investigar, não, assim, a nossa pesquisa, né, eu acho legal até a gente já alinhar isso aqui no início, com quem está nos assistindo, com quem vai assistir posteriormente, que a nossa pesquisa ela não tinha o intuito de julgar, de analisar se a prática da corrida é de fato benéfica ou maléfica à saúde, sim, porque isso não competiria ao nosso campo, né, nós não somos da fisiologia ou da biomedicina, mas sim os estudos culturais acerca disso, ou seja, como se deu essa história cultural da corrida de rua, porque esse hábito, ele tem alguns sentidos que a gente vai falar um pouco sobre eles, e como ele chega hoje em dia como um sentido de saúde, já que em outro momento ele foi entretenimento, no outro foi uma prática profissional, no outro ele é voltado para a estética, e em que momento esse alinhamento com a saúde se dá na atividade física. E aí eu começo a estudar isso e percebo que essa conformação, essa relação que a gente faz, ela não é tão antiga assim. A gente percebe que ela vem fortemente na década de 70, de 1970 para cá, portanto, cerca de 50 anos, né, de 5 décadas, e que a gente vem observando essa aproximação, e aí por uma série de fatores. Uma delas, a principal, você já tocou, né, o famoso método Cooper, que foi muito explorado pela imprensa na época. E aí, por que falar novamente da imprensa, né? Porque o meu objeto de estudo foi como a imprensa refletia ou, de alguma forma, mediava esse tipo de interação social. A gente, né, Igor, que já está aí, né, no campo da comunicação, tem essa compreensão, essa clareza de que aquele entendimento das teorias lineares, funcionalistas da comunicação, elas não dão conta de explicar toda a complexidade que é o processo comunicacional. Mas, ainda assim, a gente entende os meios de imprensa como um importante mediador social, um agente que reflete de alguma forma o que está acontecendo na sociedade, como a sociedade discute aquele tema, e ao mesmo tempo como uma espécie de memória e arquivo e registro. Então eu pude estudar os discursos circulantes sobre corrida e saúde pelo que a imprensa publicava, e aí eu recorria a acervos digitais pela hemeroteca da Biblioteca Nacional, de edições do jornal O Globo, do Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil e da revista Manchete, que eram os meios que circulavam no Rio de Janeiro e que mais davam ênfase ao Cooper pela pesquisa ali por palavra-chave, um outro facilitador. Então, assim, a gente pôde fechar esse recorte e, analisando pela literatura, pelos outros autores que já pesquisavam corrida de rua, identificamos que o primeiro recorte ali entre 70 e 85 era fundamental para demarcar uma mudança sociocultural da corrida. Até então, como eu disse, era uma coisa,
depois passou a ser outra. E aí, por isso, esse marco de 70, assim, digamos assim, né? Que 70, uma série de fatores ocorrem, a gente vai poder falar deles um pouco mais à frente, em especial o método Cooper, famoso Cooper, que a gente vai ter a oportunidade de falar. E aí a minha pesquisa acabou sendo essa, né? Eu estudei entre 2018 e 2020, esses 15 anos ali de abordagem do método Cooper pela imprensa, e entender um pouco de como o sentido da saúde se implicava nisso. Queria que você falasse um pouco... Não, tá tranquilo. Queria que você falasse um pouco sobre o método Cooper e antes quem é Cooper. Porque por muitos anos, para nós, por exemplo, para alguns que podem estar nos assistindo e virão nos assistir, Cooper era sinônimo de corrida de rua ou de caminhada intensa. Vou fazer Cooper. Então, fazer Cooper era uma expressão, praticamente uma caminhada mais intensa, quase próxima de uma corrida, etc. Era muito utilizado isso, né? Estou fazendo Cooper, comecei a fazer Cooper, né? Então, de substantivo próprio, de um nome próprio, passa substantivo comum para designar um hábito, uma etc. Uma coisa, né? Isso é muito interessante isso. Eu queria que você falasse um pouco de quem é o Cooper, né? O Kenneth Cooper, falar um pouco quem ele foi, né? Quem ele é, e o que é, em linhas gerais, o que é o método Cooper. Certo. Então, exatamente, o Cooper, ele é tão marcante, tão importante, né, nessa história da corrida de rua, e tem uma associação de fatores. O primeiro na verdade, um encontro entre dois personagens, né, entre Cooper e Cláudio Coutinho. E aí eu vou apresentar um pouco melhor o Cooper, como você já bem introduziu. Cooper né, ele tem 90 anos, ele fez 90 anos dia 4 de março desse mês, então Cooper está vivo. Então, Cooper, ele é um médico cardiologista norte-americano, era um cardiologista do exército americano, e que também preparava os treinamentos militares e preparava astronautas, né, os cosmonautas, para missões espaciais. Então, ele desenvolveu, no Texas, um método de condicionamento físico em 16 semanas, que consistia, na verdade, primeiramente em um teste, uma tabela de um teste de 12 minutos. Você tinha que correr 12 minutos e ver qual é a distância que você conseguiria correr naqueles 12 minutos. Dentro daquela distância, você era colocado em uma classificação entre muito fraco, fraco, regular, bom e muito bom. Só eram aceitos para o programa bom e muito bom. O fraco, regular e o médio não eram aceitos. Mas para a atividade, para entrar no programa de condicionamento, qualquer uma dessas categorias você correu, só conseguiu 1.600 metros em 12 minutos. Entraria muito fraco. E aí você teria que fazer o programa inteiro de condicionamento, porque ele te prometia, uma das coisas que Cooper prometia com o método dele era longevidade. Naquela época, ali, em 1970, que ele prometia que com o método dele fortaleceria o coração, o sistema cardiorrespiratório, e as pessoas passariam a viver mais e melhor. Era uma das promessas que Cooper fazia a quem aderisse ali ao seu método. E dizer que todos podiam fazer, né? Inclusive quem já tinha problemas cardíacos, desde que acompanhado e que seguisse um programa especial, todo mundo era capaz de correr. Para o Cooper, o coração ele tinha que ser explorado como os outros músculos aparentes do corpo, que são hipertrofiados, como o bíceps, a panturrilha. Você deveria também esforçar o coração ao máximo para que ele pudesse se fortalecer e você ter um melhor desempenho, melhor funcionamento do coração. Ele foi um dos precursores disso. Hoje a OMS aí claramente concorda, na verdade, com o Cooper. E a gente vai ver que isso houve controvérsias ao longo da história e que a própria imprensa registrou essas controvérsias. Mas no primeiro momento a imprensa foi bastante generosa, ufanista e entusiasta com o método e deu muito espaço. O Brasil é um dos países onde o método Cooper mais pegou. O Cooper já esteve no Brasil mais de 15 vezes. Ele, ao longo da sua trajetória, teve alguns rivais, né, que tensionavam com ele a questão se o exercício ajudava ou prejudicava, principalmente quando não se tinha tanta clareza sobre isso. E um dos principais argumentos de um dos seus adversários ali, digamos assim, ideológicos, que era o Alberto Benchimol, que era um cardiologista brasileiro radicado nos Estados Unidos, era de que o Cooper era mais conhecido aqui do que lá nos Estados Unidos. Então o Cooper foi importante para o Brasil e o Brasil para o Cooper. E por que se deu isso? Como eu te falei, foram vários fatores, mas dentre eles, a conquista da Copa do Mundo do México de 1970 pela seleção brasileira. Foi um marco ali, um divisor. Por quê? Aí eu vou falar novamente do encontro de Cláudio Coutinho e Cooper.
Cláudio Coutinho era um educador físico brasileiro, também do Exército, e ele era capitão Cláudio Coutinho, e ele foi enviado pelo Exército do Brasil para um seminário de medicina na França, em 1968, onde Cooper era um dos conferencistas. Só que o Cooper não falava tão bem o francês, e o Cláudio Coutinho falava muito bem inglês e francês, e ele ali se aproximou do Cooper e meio que ficou entre um intérprete, e dali surgiu uma amizade. E daquele congresso, o Cooper chama o Cláudio Coutinho para fazer um estágio com ele no Texas, para aprender o método que ele estava desenvolvendo, e o Cláudio Coutinho aceita e vai. Quando a seleção brasileira começa a preparação, Admildo Chirol era o chefe da delegação, Carlos Alberto Parreira, que depois também virou técnico, era um dos seus auxiliares, eles descobriram que tinha um educador físico do Exército Brasileiro aprendendo o método Cooper nos Estados Unidos, que era um método de condicionamento físico para astronautas. E o Brasil ia jogar a Copa no México, cuja final é na Cidade do México, que é uma cidade acima do nível do mar, onde o cansaço é maior, o ar é mais rarefeito, então os atletas tendem a cansar mais nesse tipo de condição. E aí o Brasil pensou no planejamento da preparação que precisava desenvolver um método que fosse capaz de condicionar melhor os atletas. E aí o Coutinho é chamado, ele introduz o método Cooper na seleção, a imprensa acha estranho, aquele método de treinamento não era tão usual no Brasil. O Brasil vai muito bem, tem um desempenho fantástico na Copa, vence, sobra fisicamente, e isso era expresso em todas as matérias que eu analisei no Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil, essa ênfase na preparação física, e o Brasil ganha, e essa preparação física é muito enfatizada. Quando passa isso, o método Cooper ele sai das páginas esportivas e vem para outras editorias dos jornais. O Jornal do Brasil, numa edição de 2 de setembro de 70, ele traz uma página inteira falando que o título era Tão em Forma Quanto a Seleção. E aí já trazia que a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhecia que o método Cooper que foi aplicado pela seleção, podia ser aplicado na população, e era um método que prometia melhor coração, melhor pulmão. E a partir dali, pelo descritor método Cooper, você começa a identificar ali na década de 70 como esse hábito se introduziu realmente na vida das pessoas, do carioca, do brasileiro. Armando Nogueira, que era um colunista esportivo também, eu dedico uma parte da minha dissertação a ele, foi um grande entusiasta também do método Cooper, ele fez muitas publicações de Cooper ao longo ali da sua carreira, especialmente naqueles primeiros anos, onde ele era colunista do Jornal do Brasil. E a partir dessa associação, Cooper fica muito ligado à corrida de rua. O seu método ganha muita força no Brasil e muita evidência. O brasileiro é muito ligado ao futebol. Esse método faz com que a seleção ganhe e pode ser adequado, adaptado para as pessoas. E a imprensa vende isso de uma forma muito favorável. Eu lembro, tem aqui um número da revista Seleções, também de 70, que ela praticamente resume o método, que depois foi publicado num livro, e é uma edição só sobre isso, meio que um passo a passo. Faça aqui o método de Cooper, aprenda você também o Cooper. E aí foi um pouco isso. O Cooper não era só a corrida, né? Era o exercício aeróbicos ao ar livre geral. Corrida, pedalada, natação. Só que o próprio Cooper dizia que para ele o melhor era a corrida, que trabalhava todos os músculos ao mesmo tempo e era mais acessível, segundo ele. A gente até vê que depois, socialmente, há algumas controvérsias, mas, de fato, sair, correr, ok, tá ali, a princípio, acessível para todo mundo. Então, esse era o Cooper, né? Assim o método Cooper é introduzido no Brasil. Como eu disse, a imprensa foi um importante catalisador, um fomentador, pelo menos os registros que a gente tem até 72 eram extremamente positivos, e tinha uma matéria da revista Manchete que dizia Cooper cura tudo, do infarte ao tédio. Então já incluía ali a questão da saúde mental. E a gente sabe que existem outros, estudando assim, ao longo da pesquisa, a gente viu que aquele período, especialmente, havia outros fatores que também contribuíram para que o método fosse tão bem aceito e desse tão certo no Brasil. Eu acho que resumindo... Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu fiquei aqui pensando em relação... Eu queria que você falasse um pouquinho desse papel da imprensa. Você já falou, né, de como que, de certa maneira, a imprensa tanto refletiu quanto registrou, mas também foi um importante agente num primeiro momento de promoção da quase publicização, divulgação, quase um agente publicista, né, de publicidade em relação ao método, de certa maneira. E, ao longo do tempo,
começou a apontar algumas polêmicas ou controvérsias ou, né, questões ao longo do tempo. O que é parte da imprensa, né, é parte do processo do ofício de trabalho jornalista, só que no caso do método Cooper, isso demorou muito para surgir, né, em relação a algum tipo de questionamento, porque isso é tanto parte da imprensa quanto parte da produção científica. A dimensão da Sim, controvérsia, a dimensão das opiniões contrárias, de busca de outras evidências e métodos de pesquisa que podem, né, que podem definir certa coisa. Queria que você falasse um pouco, então, pensando nisso, quais foram o lugar da imprensa especificamente nessa, digamos, promoção, né, do método Cooper, especialmente em relação à Copa do Mundo, né, atrelada à Copa do Mundo, ao sucesso da Copa do Mundo, depois de muitos anos sem o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Então isso também tem uma expectativa, né, depois de muitos anos sem ganhar. Queria que você falasse um pouco sobre tanto o método Cooper, na imprensa, esse clima ufanista caracterizado pela estrutura militar, mas como que isso, por algum momento, foi também questionado, o método Cooper, etc., foi sendo questionado. sim. De fato, a cobertura da imprensa ela foi muito, como eu disse, muito generosa com o método Cooper a princípio, até, digamos assim, em alguns termos poderia até ser irresponsável, porque o Cooper ele deixava claro, sim, nos primeiros capítulos do livro dele, isso também é importante dizer, o Cooper ele acabou publicizando o método dele em um livro que nos Estados Unidos chamava Aerobics, em 1968, mesmo ano do Congresso, e foi lançado no Brasil em 1970, 2 anos depois, no mesmo ano da Copa, com prefácio do Cláudio Coutinho e com o título Aptidão Física em Qualquer Idade. Então, no Brasil, ele chega com esse título. A imprensa muitas vezes incentivava, mas não detalhava, por exemplo, alguns cuidados que seriam necessários. Era muito mais o passo a passo, o desenho do bonequinho fazendo a atividade, o quanto aquilo traria benefício para o indivíduo. Deu muita voz realmente ao Cooper, entrevistava, o Cooper era chamado toda hora, várias dessas matérias têm aspas do Cooper, e não aparecia muito nos primeiros anos espaço para o contraditório, não tinha muito aquele questionamento, mas e se alguém passar mal, é seguro mesmo, as pessoas não são, digamos, vão sair do sedentarismo para começar uma atividade Uhum. física, e isso deve ser incentivado de uma forma, digamos assim, padronizada para todo mundo pega e segue essa mesma cartilha, independente da sua condição física. O livro em si, não, você vê que tinha os estágios, mas o que saía na imprensa é um extrato, né, um compilado. E era sempre muito mais um guia, um tutorial de faça você mesmo, que a gente tem tanto aí hoje, né, YouTube e tudo mais. E as pessoas, muitas vezes, como a população vai se apropriar daquilo, a gente não tem como saber, né? Assim, claro, a gente tem ideias, mas é muito particular a subjetividade de cada um, cada um vai assimilar aquilo que está recebendo. Então, em alguma medida, a imprensa acabou sendo... O discurso era unilateral, né? Era só que faz bem, não tinha espaço para tensão, para controvérsia. A primeira tensão que a própria imprensa registra, inclusive, é a Carta de um Leitor, que é uma edição do Globo de 1º de julho de 1972, onde pela primeira vez o Cooper tem um sentido negativo, ou pelo menos é problematizado como um risco, que é uma carta onde um leitor ele relata que um amigo dele estava praticando o método incentivado por Cooper e teve mal súbito e veio a óbito na sua caminhada. E aí ele relata na carta dele que houve durante ali a biópsia, o médico identificou um problema cardíaco que ele teria, que ele não poderia correr, que o exercício para ele teria que ser só a caminhada e que uma corrida em exaustão poderia levá-lo a óbito. E ele possivelmente estava correndo sem esse acompanhamento. Então, essa é a primeira crítica que tem no jornal, após 2 anos de apenas fatores benéficos, digamos assim. A partir dali, a gente começa, sim, a ver alguma mescla. Outros veículos... Na mesma semana, em julho ainda, eu tenho mais umas 2 ou 3 recortes de matérias do Jornal do Brasil ainda enaltecendo, exaltando, mas o próprio Globo começa a chamar outros cardiologistas, outros pesquisadores que contestavam o método Cooper e começa a dar espaço também para ele. E aí o discurso concorrente, na segunda metade da década de 70, na academia isso acaba sendo mais forte em 80,
o discurso concorrente ele começa a aparecer. E aí a imprensa abre também espaço, como eu falei, para o Alberto Benchimol e para o Henry Solomon, que era um outro cardiologista americano, que também escreveu um livro que era O Mito do Exercício, onde ele ia completamente contra as ideias de Cooper e ao que Cooper afirmava. Ele dizia que as pessoas estavam no máximo se cansando e se extenuando, que isso não garantia vida longa a ninguém. E aí começou uma batalha literária, digamos, porque o Cooper também lançava outros livros em resposta. Ele lançou depois Correndo Sem Medo, que era para confrontar esse mito do exercício. Então, durante um tempo, ele teve esse rival, digamos assim, na literatura. E na cardiologia, embora o Solomon também fosse cardiologista, ele não tem registro dele atuando clinicamente. O Alberto Benchimol, sim, atuava, era diretor de um hospital nos Estados Unidos e criticava também duramente justamente essa questão. Ele não criticava que a atividade física não faria bem, mas ele criticava a questão da uniformidade ali, de você ter o mesmo método aplicado para todo mundo. E isso, com o tempo, o Cooper também ia afinando isso, ia explicando melhor que não era necessariamente assim, ressaltava ainda mais a questão do acompanhamento médico, que no início ficou ali um pouco tangenciado, tinha, mas não era tão evidenciado. Ele passa a evidenciar muito isso depois. E lendo esse fim de semana, Igor, eu descobri até uma entrevista como eu estudei só até 85, eu não vim até tanto para esses tempos atuais, para a dissertação. Mas eu estava lendo ontem vendo um documentário do Jornal dos Esportes, que em 2012 o Cooper diz que se sente um pouco culpado por algumas das mortes que ocorreram por conta de pessoas que seguiram os seus métodos e que não tinham a preparação adequada, não tiveram um cuidado, de repente, adequado. Ele acha que em algum momento nessa comunicação dele houve alguma falha. Mas eu acredito, sim, que a imprensa ela primeiro se colocou nesse lugar de não... Uma premissa do jornalista deve ser a busca pela controvérsia, né? E isso demorou a acontecer. A imprensa comprou muito rápido que o Cooper... A própria Organização Mundial da Saúde, ela exaltou nos seus instrumentos oficiais a conquista da seleção brasileira e exaltou a preparação física, e a imprensa veio na onda. Cooper vendeu o seu livro, Cláudio Coutinho era também um grande propagador do método. Cláudio Coutinho chegou a ser técnico da seleção do Flamengo, então era uma figura que tinha também uma popularidade muito grande aqui no Brasil. Hoje tem pista, né, na UFCA, com o nome dele, inclusive pista de corrida. E tudo isso, acho que a imprensa acabou tendo um pouco desse papel. Em determinado momento, ela sim mostrou a controvérsia, sim mostrou que correr podia ser um meio de se obter saúde, mas também podia ser um meio de risco. E aí ela começa também a ser sensacionalista, a dizer matérias do tipo, a pessoa sai para procurar saúde e encontra a morte. Então havia um pouco dessas controvérsias. Uma delas, Igor, eu até ia falar mais na frente, agora como a gente já está falando de controvérsias, acho que eu já posso entrar. Pode, claro. É sobre James Fix, na verdade. Era um corredor americano, que ele era um grande entusiasta da corrida de rua. E ele escreveu um livro, eu só vou lembrar o nome do livro dele, que era o Guia Completo de Corridas, que ficou entre os best-sellers mais vendidos entre os Estados Unidos entre 77 e 81. E ele era um entusiasta, defensor da corrida, e ele morreu praticando atividade física. Numa das corridas dele, ele naquele dia não tinha se preparado adequadamente, foi correr e faleceu. Então isso gerou uma crise assim, muito grande, isso em 1984. A gente já começa a perceber ali no final da década de 80 realmente uma virada. E aí causou uma comoção no mundo da corrida de rua. Fala, caramba, o cara que era o maior defensor, ele tem um livro Guia Completo de Corridas, morre fazendo a corrida. Aí as teorias do Solomon começam a fazer sentido, mais do que as do Cooper, de que, na verdade, poderia ser um risco, um perigo. E aí Cooper escreve um outro livro, que é aquele Correndo Sem Medo, para explicar que uma série de fatores podem ter ocasionado isso. Ali ele vai muito forte na questão genética e da preparação. Naquele dia ele pode não ter tido um sono adequado. Então, assim, cuidados que até hoje, né, quem pratica corrida de rua deve ter também, porque é muito comum. As pessoas normalmente acordam muito cedo para correr. Porque é quando o sol está mais tranquilo, o sol está mais ameno, tem menos pessoas na rua. Às vezes você faz essa prática antes de sair para o trabalho, mas será que você teve uma noite de sono adequada? Você dormiu a quantidade de horas suficiente para se expor dessa maneira? Então são alguns questionamentos que começaram a surgir também um pouco a partir dali, desse fato especificamente. Não, é muito interessante isso que você está falando. E que eu fiquei pensando numa dimensão aí do método Cooper, que o método Cooper ele foi colocado em circulação
muito associado à prevenção de doenças cardiovasculares, né? Talvez esse era um dos focos principais, na verdade, do método de um certo combate já nos anos 70 ao sedentarismo, mas não só ao sedentarismo especificamente, mas sobretudo às doenças cardiovasculares, que naquela época, sinto dizer para nós dois, que estar próximo aos 40 anos significava ser idoso, né? Já era na imprensa e você mapeia muito isso. Então, como se tornar um velho, né, saudável e sem problemas possíveis, evitando problemas cardiovasculares. Eu queria que você falasse um pouco dessa gestão dos riscos, né? Como que essa tecnologia, né, desenvolvida pelo Cooper no seu método, e outras tecnologias da época, tecnologia de saber e também de poder, obviamente, como é que elas se associavam nessa construção de um processo de gestão de risco, né, que no fundo é a gestão do futuro, né, de evitar que algo que possa acontecer no futuro, né, evitar o futuro do presente, na verdade, né? Se eu continuar fazendo isso, eu vou ter algum tipo de doença, algum tipo de problema. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que se deu, né, pela imprensa, pelas falas do Cooper, por outros especialistas e médicos, essa relação dessas outras... Quer dizer, também que eu quero perguntar o que Benchimol, o que Solomon propunham no lugar, né? Se a corrida, se não a corrida, o que fica no lugar, um pouco num contexto que o mundo, né, já vivia, e a sua pesquisa mostra isso de maneira muito interessante, o mundo já vivia um apelo por tecnologias de gerenciamento de riscos em saúde, né? Numa lógica da prevenção, mas muito focada na dimensão do risco. Queria que você falasse disso um pouquinho. Sim. Então, é isso, um pouco do que eu disse no início. A longevidade era um dos principais atributos que o Cooper atribuía ao seu método, né? Você pode, sim, você tem a condição, a capacidade de viver mais fazendo pelo seu método de vida, pelos seus hábitos. Os seus hábitos podem interferir diretamente na sua vida, em quantos anos mais você vai viver. E isso foi um dos principais apelos que Cooper fazia para que as pessoas pudessem aderir ao seu método. E nesse momento, ali em 70, e final da década de 60, início de 70, realmente fazia muito sentido, porque é como você fala, a gente vivia uma transição epidemiológica, que chama-se, né? Que é quando as pessoas, a expectativa de vida aumenta, as pessoas começavam, de fato, a viver mais, a morrer menos por doenças infecciosas. Ali, a partir do final dos anos 20, com o Fleming, né, e o surgimento da penicilina, os antibióticos fizeram com que as pessoas morressem menos por questões de vírus, bactérias, doenças infecciosas de fato, e passaram a viver mais. A partir do momento em que a pessoa vive mais, as doenças crônicas não transmissíveis, elas começam a surgir, como a diabetes, o infarto, né, a hipertensão, que são doenças da idade, que até então não eram tão comuns porque as pessoas não chegavam a viver a ponto de desenvolvê-las. Naquele momento já havia uma mudança, né? E havia também uma mudança em relação à política de saúde, de ideologias, digamos assim, como você falou. Até então, as ações de saúde eram muito centradas na doença, na verdade. E o entendimento de saúde é prevenir doença. Se você não está doente, você está saudável. Naquele momento, como eu falei para vocês também aqui no início, que uma série de fatores, além da Copa do Mundo, além do Cláudio Coutinho, uma série de fatores ajudaram a interferir nessa conformação da corrida de rua ou da atividade aeróbica enquanto uma prática de saúde. Algumas delas eram justamente essas, né? Essa transição epidemiológica de você vive mais e agora você começa a ter doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que o seu hábito de vida pode fazer para que você viva melhor, ou viva mais, tenha uma qualidade de vida, digamos assim, melhor. E aí os discursos, as práticas, elas começam a ser em relação a isso. E havia já um entendimento no mundo inteiro sobre um conceito mais ampliado de saúde, que a saúde não seria só a ausência de doença, mas uma série de fatores sociais, né, o que a gente chama ali dos determinantes sociais da saúde, uma série de fatores como acesso à moradia, emprego, transporte, ao esporte, ao lazer,
a educação, renda, como fatores que fariam você ter saúde. Então, nesse movimento, começou-se a de fato ampliar, falando, a saúde, ela é mais que ausência de doença, né? Vem aquela definição do bem-estar físico, social e mental. E nesse âmbito, a corrida de rua ela é vendida como um pacote completo, falando, não, aqui você de fato pode prevenir os seus riscos, o risco de um futuro, né? Até o Paulo Vaz fala da antecipação do futuro negativo, que é muitas vezes o Castiel também trabalha muito nisso, pesquisador da ENS, que a gente muitas vezes se priva de fazer alguma coisa ou se força a fazer outra com medo de um futuro que a gente nem sabe se de fato será daquele jeito. Mas, de fato, o discurso naquela época era esse. Se você não fizer nada, se você ficar no sedentarismo, você não vai chegar a tal faixa etária. Como a gente vê hoje, inclusive, né? O apelo pelas atividades físicas, pela prática esportiva, ainda é muito nesse sentido. E em 70 isso começava a meio que empoderar, digamos assim, as pessoas assim, eu posso pegar esse método e começar a praticar, que eu vou ter mais saúde, eu vou ter uma condição de vida melhor. Em relação aos outros, digamos assim, os tensionadores do método Cooper, por exemplo, o Benchimol defendia muito mais a caminhada. Ele, na verdade, era contra a radicalização. Ele não achava que você deveria se extenuar, ou que deveria... que uma das defesas do Cooper era essa, que era a atividade física ao extremo, para que você estressasse o seu sistema cardiovascular, o coração, para que ele se desenvolvesse. O Solomon já achava isso uma temeridade e achava que deveria ter outras práticas de você se movimentar, porque eles também não poderiam romper completamente. Como eu disse para você, era uma tendência, né, que o discurso do risco e da gestão do autocuidado, da gestão de si, já vinha em voga de fato. Eles não podiam dizer, não, isso é besteira, é só o acaso que importa. Eles não rompiam completamente com as ideias de Cooper, mas eles modulavam essas ideias. Então o Solomon ele diz claramente que para ele o melhor exercício seria caminhada, e o Benchimol questionava a falta de acompanhamento médico. Ele questionava, por exemplo, ele criticava chegar, por exemplo, em Copacabana e ver um monte de idosos correndo na rua porque estavam incentivados pelo que eles estavam lendo sobre o método Cooper, mas que ele afirmava ali que aquelas pessoas ali, de todas que estavam correndo, 10% teria de fato procurado um cardiologista antes de ler o jornal e começar a fazer ali o que estava sendo preconizado. E aí vem uma outra coisa muito forte, que são os discursos científicos também, né? Que é essa coisa de você ter que sempre ter uma validação. Mas, nesse caso, o próprio Cooper também defendia isso, que o acompanhamento médico deveria ocorrer, e essa era a principal crítica, digamos assim, do Benchimol. Isso foi incentivado demais, e pro Solomon as pessoas não deviam caminhar, não deviam se extenuar tanto, não deveriam praticar o exercício físico à exaustão, como Cooper, pelo menos no início ali da obra dele, ele orientava também. Mas, e ficou muito focado nisso, né, Igor? Além desses dois fatores, que são a transição epidemiológica e a própria mudança ali do modelo de prevenção de doença para o da promoção da saúde, são fatores que ajudaram no Brasil a corrida a ter o exercício aeróbico, enfim, onde a corrida acabou sendo um dos ícones, mas o exercício aeróbico como um todo acabou sendo esse expoente de eu posso obter saúde a partir dele. A gente também vivia um contexto de um regime militar. E esse regime militar também incentivava essas práticas de atividade física. A educação física em si, como ciência, ela se fortalece muito durante a prática militar, durante o governo Médici, principalmente, porque tinha-se um entendimento, né, assim, aquelas disciplinas de educação moral e cívica, de que através do esporte, especialmente na educação física, você poderia canalizar certas energias, ímpetos jovens para uma coisa, digamos assim, positiva, ali, docilizada, né, para a gente falar um pouco aí quase daquele dos corpos dóceis, né, de Foucault, que é um pouco de você adequar o corpo ao que você quer. E ali a ideia do regime era vamos incentivar a prática esportiva nas escolas, principalmente, para canalizar essa energia de alguma forma disciplinar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, era um momento de muitas censuras, mas a atividade física ela era incentivada. E isso, tanto o esporte de alto rendimento era visto como um exponente, né? E aí todo o regime totalitarista, na verdade, acaba se usando um pouco disso, do esporte, para mostrar ali
como você estaria bem ali, né, uma questão de desenvolvimento, de mostrar um desenvolvimento para o mundo, eu sou uma potência, a potência através do esporte. E por conta disso, a educação física ela cresceu muito nas escolas nesse período e, consequentemente, na sociedade, esse método foi bem aceito, bem introduzido e passou tranquilo, apesar de um processo ali, de um momento onde outras áreas como a cultura eram muito atacadas, censuradas, a atividade física, pelo outro lado, ela crescia, porque tinha um contexto muito favorável, era favorável ali para o próprio regime, para o próprio sistema de governo, que as pessoas praticassem atividade física, e acabou se tendo uma conformação ali, digamos assim, perfeita de fatores, né, que incentivaram. Até por isso eu te disse ali no início, que o Cooper fez muito bem, assim, digamos, para o Brasil, em relação a vamos melhorar a saúde de vocês, mas o Brasil também fez muito bem ao Cooper, que Cooper é um expoente, como ele é hoje, pela corrida de rua, pelos exercícios aeróbicos, muito mais no Brasil, inclusive, né? Ele é mais reconhecido aqui no Brasil, inclusive, acho que é o país, sem dúvida, onde ele mais teve, depois dos Estados Unidos, óbvio, onde ele mais teve impacto, atuação e presença. E a gente, na nossa pesquisa, a gente conseguiu identificar esses fatores como alguns, né, daqueles que podem ter contribuído para essa linha que acabou se criando aí dessa história cultural da corrida, né, que a gente tentou tanto mapear nesse período. E entre 70 e 80, porque de fato foi o período que a gente entendeu, onde socioculturalmente a corrida teve mais essa conformação, né, de saúde, com as suas controvérsias. Tem uma... Excelente, Glauber, sua pesquisa é muito interessante, assim, pelo recorte histórico que ela faz e como que ela permite várias questões ali, quando você recorta, conseguir ver várias questões das próprias mudanças na concepção da saúde, sentidos, as práticas e também as tecnologias de saber e poder. A Alice fez um comentário aqui muito instigante, que perguntou, que você mencionou esse processo da naturalização da corrida de rua como prática de saúde, o que também destacou para o indivíduo a responsabilidade pela sua própria saúde através dessas práticas, né? E a corrida de rua é uma delas, né? Como você colocou. E também das controvérsias, né? Que foram colocadas. Afinal, ela pergunta: quem pode correr na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro? Para correr, só é preciso ter um corpo, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu queria que você associasse a pergunta dela à própria mudança espacial da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem uma dimensão, que a pergunta dela é uma pergunta de dimensão da classe social mesmo, né? Então, eu queria perguntar se que há uma mudança no espaço urbano carioca por conta da disseminação do método Cooper, junto com outras práticas de atividade física, como do uso de bicicleta como atividade física, não o uso de bicicleta como lazer, né, ou transporte, mas, sobretudo, como atividade física. Isso né, permitiu a orla do Rio de Janeiro sendo rasgada por várias ciclovias e começa esse movimento nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessas mudanças no espaço urbano e como que essas mudanças no espaço urbano podem legitimar também um conjunto de pré-condições para o acesso ao esporte. Não sei se eu fui... e essas pré-condições, aí linkando com que a Alice está falando, basta ter um corpo para poder praticar corrida de rua? Muito bom, Igor. Muito boa a colocação da Alice. Muito boas também as suas ponderações. Assim, um pouco isso. Em relação aos espaços urbanos, aí eu vou acabar chegando no que a Alice coloca. Primeiro de tudo, assim, acaba sendo cômodo, de um certo ponto de vista, para o poder público, o discurso do autocuidado, né, da gestão de si, porque você confere ao outro a obrigação de cuidar da sua própria saúde. Você fala assim, autogestão, autocuidado, é você, quem quer consegue, se você quer ter um corpo em forma, se você quer ter uma saúde legal, é você que tem que fazer. Embora uma série de outros, de contrapartidas, digamos assim, deveriam ser dadas pelo poder público, como, por exemplo, essa democratização dos espaços de corrida, ou de atividade física, ou de lazer,
de fato, como você disse, e você pergunta sobre a mudança nos espaços urbanos, elas ocorreram. Só que ocorreram muito mais em alguns lugares do que em outros. E aí um determinado extrato da sociedade consegue ter, de fato, mais acesso a essa prática que é preconizada, que é quase ali prescrita, né? Não, você tem que fazer atividade física, você tem que correr. Tá, mas quais são as condições que eu tenho? No Rio de Janeiro, pelo menos ali no início da década de 70, as primeiras mudanças eram simples demarcações. A gente vê as próprias colunas esportivas ou de cotidiano de sociedade da época relatando, quase que narrando as transformações da orla em espaços de atividade física. Primeiro eles começam falando da demarcação na areia. Quem pratica o Cooper já pode ver que a areia está demarcada com os espaços da corrida, né? Aquela marcação dos 100 metros, dos 200, dos 400. Primeiro uma marcação na areia, depois a marcação no asfalto, o surgimento das ciclovias, dos parques, das pistas, ali a lagoa, em volta da lagoa você tem um espaço muito bom para praticar a sua atividade física, a própria orla. A mudança, assim, ainda que provisória dos espaços urbanos, por exemplo, o centro da cidade e o aterro do Flamengo. Até antes da pandemia, no fim de semana, esses espaços que eram exclusivamente dos carros viravam dos pedestres. O aterro do Flamengo era fechado, quase sempre tinha prova ali, tinha corrida, você muda o cenário. No centro do Rio de Janeiro também tinha uma corrida chamada Circuito Rio Antigo. Eu cheguei a fazer uma vez e era muito legal. Você corria ali pela Largo da Carioca, Lapa, Presidente Vargas, Rio Branco, sem carro nenhum. Só o pedestre ali meio que quase retomando o seu lugar. Isso muito em função das provas de rua, que é uma outra coisa que a gente pode também falar e problematizar um pouco essa glamorização, a coisa do kit, da corrida, que acabou ficando tão em voga mais recentemente, e que ali o neoliberalismo tem um papel importante e já é um divisor. Tipo, quem pode fazer essa corrida? Quem pode pagar R$ 150 num kit? Mas ok, falando assim, em relação à prática esportiva, necessariamente você não precisa fazer aquilo. Aquilo é uma das formas de praticar, mas o discurso dominante, hegemônico não, você basta correr, como disse a Alice, basta ter um corpo. Vai lá, coloca um tênis, se você não tiver, vai de chinelo mesmo e corre. Tá, em alguns lugares, digamos assim, a zona sul do Rio de Janeiro, em alguns outros lugares, houve uma preparação de fato para isso. A pessoa pode descer, abrir a porta do seu prédio e começar a correr na orla ou em algum parque próximo. Essa medida ela também foi expandida para outras regiões mais periféricas, especialmente nos anos 2000. Por exemplo, a gente tem as Vilas Olímpicas, que vieram para municípios da Baixada, eu sou da Baixada Fluminense. Aqui cada município praticamente tem a sua Vila Olímpica. E em alguns parques, como aqui na Baixada a gente também tem o Parque Natural do Jericinó, tem as Vilas Olímpicas, mas é aquilo, você precisa se deslocar para um desses lugares e praticar a sua atividade física, que é o que tem, assim, específico para isso. E ainda assim, se você quiser correr livremente, não tem, é a pista ali em círculos. O que acontece, Igor, o que as pessoas fazem? Sim, em algumas outras regiões privilegiadas, basta sim, ter o corpo, descer, abrir a porta e correr. Aqui o que as pessoas têm muitas vezes na porta da sua casa é a rodovia, cruzando, atravessando. Então isso a gente começa a ter alguns outros problemas. E aí eu vou falar especificamente aqui da minha região. Eu moro na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, e a gente não tem tantas opções assim. Eu ainda moro em condomínio, então assim, sou privilegiado, posso fazer a minha corrida aqui dentro do meu condomínio, tranquilo, cercado. Mas quem não tem essa condição, por exemplo, eu posso chegar e correr. Quem não tem, vai fazer o quê? A gente tem a Dutra que corta aqui. A Dutra é impossível, né? Se você for tentar correr na Dutra, fatalmente você vai se acidentar. Embora até no Jornal o Globo dizia que na década de 80 as pessoas iam daqui até o centro, faziam 30 quilômetros ali de corrida, de caminhada nos fins de semana, que era mais tranquilo. Isso. Mas a gente tem outras rodovias. Mas eu não sei uma se rodovia muito perigosa. Eu acho que só iam, né? E ficavam já ficavam para trabalhar. Triste. Mas assim, aqui a gente tem uma outra rodovia, que é a Via Light. A Via Light ela sai de Nova Iguaçu e liga Nova Iguaçu a Pavuna e Anchieta, que são dois bairros da zona norte do Rio de Janeiro. E é uma rodovia que cruza outros municípios da Baixada, corta Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis e São João de Meriti, antes de chegar na Pavuna. E regiões pobres desses municípios. E é uma rodovia que, exceto ali no centro de Nova Iguaçu, ela não tem muito fluxo de carro, não tem muito movimento. Então as pessoas se sentem mais seguras para correr no acostamento porque não tem tanto movimento. Só que por não ter tanto movimento, os carros
passam acelerados. Então, eventualmente, de vez em quando, infelizmente, nós temos acidentes ali de atropelamento, no acostamento de pessoas que estavam ali praticando a sua atividade física, estavam ali fazendo a gestão do seu autocuidado, estavam ali praticando um hábito de sociabilidade, que a corrida também é sociabilidade, é você encontrar com os amigos, é praticar uma caminhada, uma corrida, fazer aquilo que foi prescrito como uma prática de saúde, vou cuidar do meu corpo. E em alguns casos acontece por não estar no espaço adequado, por não ter essa oferta adequada democraticamente, como se coloca, acabam fazendo essa atividade em espaços inapropriados e se arriscando a sua vida, e infelizmente a gente tem alguns problemas nesse sentido. Então, assim, acho que para resumir tudo isso que foi colocado, é um pouco daquilo. Basta você querer, só que uns têm que querer muito mais que outros, né? Existem, aquela coisa, como nem tudo é tão democrático assim. Você pode chegar e pode correr, mas que condições você tem para isso? Você pode acordar às 5 horas da manhã para correr, ou 5 horas você tem que estar num trem lotado para ir trabalhar, você não consegue nem pisar no chão. E aí quando você chega de noite, você vai ter disposição para correr depois de um dia inteiro? É todo mundo que tem essa possibilidade de fato? E esse é o grande problema do discurso do autocuidado, é que ele coloca todo mundo no mesmo pacote, como se todos tivessem as mesmas condições, como se determinantes sociais não impactassem, né, na sua condição ou na sua predisposição de fazer uma atividade física. Porque, de fato, a princípio, sim, é muito simples. Você pega um tênis, corre. Mas e as outras condições? Você tomou um café da manhã antes de correr? Adequado? Você teve acesso à alimentação? Hoje em dia, pandemia, auxílio... Inclusive, a gente vai falar sobre os cuidados com a pandemia. Mas auxílio emergencial... Você vai conseguir Você vai conseguir ir ao médico recorrentemente para poder sim, avaliar... Sim, fazer acompanhamento. Acompanhamento, porque não é só a atividade física está acompanhada com o conjunto... Eu concordo com você, com o que você falou, que faz parte do direito à saúde, né? O lazer, o bem-estar e as atividades esportivas são fundamentais a esse acesso à saúde, pensando na saúde como bem-estar físico, social, cultural, emocional, mas quem é que pode ter esse acesso, né? Quais são os espaços também de lazer e de promoção da saúde, etc., fora dos espaços turísticos, né? Isso está muito associado também ao espaço do turismo, que também é um espaço das classes médias e classes altas, e também em qualquer lugar. Então, isso no Rio de Janeiro fica muito evidente. Essa diferenciação. É claro que há iniciativas, como você falou, mas elas são tímidas diante do equipamento urbano que algumas regiões do Rio de Janeiro têm em detrimento a outras. E pensando nisso, Glauber, assim, queria que você falasse um pouquinho dessas transformações. Então a gente viveu, né, aí nos anos 80 e 90 um certo decréscimo assim, do estímulo à corrida de rua e uma ascensão das academias de ginástica, né? Como se falava na época, e que nas academias de ginástica a prática de musculação, etc. Queria que você falasse um pouco desse processo e como que a corrida de rua ela se restabeleceu, né, aí ao longo dos anos, sobretudo dos anos 2000, 2010 e tal. Então, um boom de várias corridas, e corridas que são muito famosas, inclusive, e algumas muito divertidas, que tem, enfim... tem corrida da Disney, você corre de personagem. Exatamente. Né? Então se tornou algo divertido, entretenimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como... E isso está muito associado também com a cultura da mídia, né? Como você falou, tem a corrida da Disney, tem aquela corrida que simula uma comemoração indiana, que agora eu me esqueci o nome, cheia de cores e tal. Eu já vi. Tem vários circuitos. Tem vários circuitos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diversidade que se deu da prática de corrida, que se tornou um mercado da corrida também, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Muito forte. Isso, assim, a gente conseguiu perceber, como a gente estudou ali até o final dos anos 80, a gente já identificava, principalmente a partir do surgimento das controvérsias e do risco muito forte, né? Correr
deixou de ser uma coisa essencialmente a corrida de rua, o exercício aeróbico essencialmente positivo que vai te fortalecer, como algo que potencialmente pode te levar a um óbito. Até o título da minha dissertação, eu ia falar isso antes e não lembrei, era Corra, mas não morra, que era uma manchete da revista Manchete, que era uma matéria super problematizadora. A Manchete, que era uma das grandes incentivadoras do Cooper, cura tudo, do infarto ao tédio. Alguns anos depois, o infarto ao tédio foi em 73, em 87, ela já tinha uma outra reportagem com a manchete Corra, mas não morra. E aí você começa a problematizar muito a corrida. E na contramão, surge um movimento, como você falou, das academias de ginástica, da academia de musculação. E aí a gente vê a prática esportiva, ela assim, a corrida, ela obviamente, ela não surge ali na década de 70. Os primeiros registros que tem no Rio de Janeiro, até o historiador do esporte, o Vitor Mello, que teve na minha banca, tive a felicidade de tê-lo na minha banca de mestrado, ele relata que os primeiros relatos, de fato, do atletismo, da corrida de rua no Rio de Janeiro, elas datam de 1880 como uma atividade estritamente lúdica. Era entretenimento, era lazer, era uma outra coisa, não era uma competição. A gente tem hoje aqui, isso em 1880. Em 1926, inicia essa corrida São Silvestre, que é uma das principais que a gente tem hoje no país. Porém, naquela época, só corriam os atletas de fato, não era a festa que é hoje, né, as pessoas populares vão, tudo. Era uma prática ali, você vê, sai do lazer, do entretenimento, passa a ser uma coisa esportiva no sentido profissional, atletas, corredores de outros países vinham, participavam, mulheres inclusive só puderam participar a partir da década de 70 também, então tem uma diferenciação. E aí você vê a transição da atividade de lazer e entretenimento para o esporte. Em 70, que é o período que a gente estuda, a gente começa a ver essa série de conformações e aí muda para saúde. Atividade física, atividade aeróbica é saúde. Lá para os anos 80, 90, onde a gente está chegando agora, a questão da estética volta muito forte. Então, e aí é uma estética diferente. Na época ali de 70, 80, os corpos incentivados eram os corpos mais magros, né, menos... até mais definidos, mas menos volumosos, que era a questão da corrida, do exercício aeróbico. Isso era ter saúde, era você ter um corpo fitness, digamos assim, de corredor, de magrinho, né, mais esguio. Até o próprio Cooper, ele criticava, ele falava que as pessoas que chegavam lá, musculosas, tal, que eram de academia, tinham desempenhos fracos na hora de fazer o teste, porque o próprio músculo ele requer uma oxigenação muito grande. Então, a pessoa que pratica mais exercício anaeróbico do que aeróbico, ela tem dificuldade, de fato, de desenvolver, de resistência via de regra, né? Claro que pessoas que se preparam com dois tipos de condicionamento não tem muito esse problema. Mas via de regra, se você trabalha muito a musculatura aparente, você não trabalha tão bem os órgãos. Então, de uma certa forma, a estética daqueles anos 70, 80 era você ser magro. Ali entre metade de 80 e início de 90, a gente já percebe nas próprias revistas que a gente analisava um culto a um outro tipo de corpo. O corpo mais curvilíneo já era mais valorizado novamente. E aí a própria revista, Manchete, o Globo, quando você ia em atividade física e saúde, já era uma outra coisa, não era mais a corrida, eram as práticas indoor, de musculação, como você diz. As esteiras surgem por ali também, entre os anos 90, tem um levantamento do jornal Globo de 2013, que demarca bem isso, né? Que em 1980, no Rio e em São Paulo tinham 2.500 academias. Em 84, esse número já era de 11.000 nas duas capitais. Então elas saem de 2.500 para 11.000 e ali você começa a ver que de fato era uma tendência nova. Digamos assim, essa tendência nova era da musculação, que acabou sendo muito mais praticada do que a corrida. E aí sim, de fato, anos 90 principalmente, a academia, a musculação era o que vinha. E a corrida, o Cooper, o exercício aeróbico, ficou um pouco ali deixado de lado. Nos anos 2000 para cá, a gente observou de novo esse crescimento. E aí, sim, eu não cheguei a estudar de fato a fundo esse período, né? Isso ficou aí para um futuro, quem sabe, uma nova pesquisa. Mas a gente tem observações, né? Eu escrevi artigos, participei de congressos que analisavam um pouco mais a contemporaneidade com base naquelas pistas que eu já tinha descoberto no passado. A gente acaba vendo algumas repetições de tendência, mas observando a gente entende que sim, o mercado teve uma participação muito forte a partir dos anos 2000, especialmente criando as provas de rua, que fazem com que as pessoas se mobilizem, se motivem a participar. A corrida hoje ela tem uma revista específica, que é a revista O2, que ela é uma revista que comunica a corrida de rua, ela é de uma agência de marketing esportivo,
E ela é criada em 2003 e também promove uma série de circuitos, né? O circuito Quatro Estações, durante muito tempo foi promovido por ela, depois a Adidas, Mizuno, mas ela sempre em parceria. E assim, eu ontem até que eu estava estudando qual era a origem da O2 e descobri que era uma empresa de marketing esportivo. Então tudo ali estruturado, né? Uma empresa de marketing esportivo tem uma revista segmentada para um público, gera o atrativo que são as provas, né? Aquelas provas, e aí sim, com kit bacana, uma camisa maneira, medalha, número, e você é o atleta, né? Eu que sempre quis uma medalha e nunca fui bom no futebol para ganhar uma, na corrida eu falei, pô, é só terminar que eu ganho, aí eu fui, me ganhou esse apelo mercadológico, me ganha, eu falei, é só correr que eu vou ganhar a medalha, eu tenho a minha medalha aqui. Então, assim, eu falei, não preciso ser melhor que ninguém, basta correr. Basta correr e não morrer. E aí eu percebo muito isso, que nos anos 2000 para cá, a sociabilidade foi muito valorizada. Eu tenho um amigo que se conheceu, a esposa dele, se casou e tem um filho, dá corrida em grupo de corrida. Porque é outra coisa que surge também nos anos 2000 para cá, os grupos de corrida. Tanto os físicos, que as pessoas se reúnem para treinar e para correr junto, né? Correm em pelotões, correm como equipe, como os grupos virtuais em redes sociais, Facebook, as hashtags no Instagram. Existem muitos grupos de corredores de rua no Facebook. E, assim, centenas, tem um que tem 300 mil pessoas, outros 500 mil. Então, assim, de alguma forma, eu entendo também, e aí é uma percepção, não é ainda algo empírico, assim, mais estruturado, mas uma percepção que até a gente chegou até na época da orientação um pouco conversar sobre isso, que a internet, a gente não sabe se ela só refletiu o que já estava acontecendo na sociedade ou se de alguma forma ela também motivava. Às vezes eu acordava assim, 7 horas e via, caramba, fulano já correu 5 quilômetros essa hora eu tô acordando. Ou então domingo via aquela série de feed colorido das pessoas em provas de rua e falava, pô, isso parece ser legal, né? Todo mundo com a camisa. E aí é um pouco a gente volta na coisa da democracia desses espaços, né? Você pode pagar um kit daquele para correr, ainda que não possa, tem os pipocas, né? As provas ainda permitiam você correr junto. Mas no final você não vai ganhar sua medalha, a sua experiência não vai ser completa. E a própria mediatização do hábito também, né? E isso eu acho que é muito contemporâneo, é muito século XXI, você postar tudo que você está fazendo. Então, se você posta um prato de comida, você posta a atividade física, você posta essa corrida, o GPS facilitou muito, né? O GPS permite mapear o que você fez, ter um mensuramento ali do teu desempenho, e você quer publicizar também o seu desempenho. Eu acho que toda essa conformação também junta agora, aqui no século XXI, fez com que a corrida voltasse a ter um certo status, né? Eu acho que está chegando perto da nossa hora, né? Falar um pouco sobre o uso de máscara. Queria falar justamente dessa questão, fui empolgando aqui, deixando você falar, porque é muito interessante o seu projeto e o que ele aponta também. E a gente viu com a corrida, ao longo desse último ano, um certo entrave, não só para a corrida, para outras atividades ao ar livre, os treinos funcionais na praia, e toda uma questão aí relacionada a isso, e correr de máscara, correr sem máscara, o distanciamento é suficiente, se eu estou correndo eu posso propagar o vírus mais rapidamente ou não. Começou então várias questões associadas aí à própria corrida e uma adaptação dessa prática para o contexto que a gente está vivendo, a quantidade de CO2 que eu estou respirando na máscara, isso pode prejudicar minha saúde, como que eu vou manter meu desempenho com a corrida com a máscara, enfim, um conjunto muito grande de questões que foram colocadas em relação a isso. Queria que você falasse um pouco disso, né, os desafios que a própria pandemia coloca dentro dessa história, né, das atividades ao ar livre, das atividades físicas e esportivas ao ar livre. Queria que você falasse um pouco disso. Sim. Então, é isso. A própria Organização Mundial da Saúde, ela agora no final de 2020, atualizou o manual de orientações dela de atividade física e antes ela recomendava de 75 a 150 minutos por semana de atividades físicas moderadas a intensa, como algo a ser praticado, buscado por adultos. Hoje em dia, até com a pandemia e tudo, ela dobrou as suas orientações. Hoje em dia, o que ela preconiza são 150 a 300 minutos de atividade moderada e mantém os 75 a 150 por semana de atividade intensa. Se você faz uma atividade intensa, é uma corrida mais forte, aí 75 a 150 minutos já está legal. Se você faz uma caminhada, o ideal é que o mínimo seja 150, antes era o máximo. Isso muito, inclusive, por conta da pandemia.
a gente sabe assim, que né, não existe outro método de prevenção, na verdade, em relação à Covid, que não a vacina. Né, para você prevenir, de fato, só a vacina. Mas existem algumas preconizações em relação ao você cuidar do corpo e a sua capacidade imunológica, digamos assim, de você tentar, de alguma forma, ajudar a estar bem se tiver contato com o vírus, que acaba sendo também uma loteria, né? Na estatística, aponta que, tem um estudo científico que aponta que 30% das internações poderiam ser evitadas com atividade física. Ou seja, que dá um indício de que você estar bem fisicamente pode te ajudar a passar melhor por essa infecção se acontecer. Mas não é nada garantido, porque aí como o vírus vai agir individualmente no organismo de cada pessoa, é impossível saber. Então, assim, né, a princípio não é, tô em forma, tô em dia, posso sair por aí fazendo qualquer coisa, não preciso me cuidar. Não é isso. Acho que até o que a OMS coloca, o que os estudos científicos colocam busque sim estar com a imunidade em alta, busque estar com o corpo legal para você se ajudar se tiver alguma intercorrência, se você tiver contato com o vírus. Mas não é para você criar essa exposição, por exemplo, ao praticar uma atividade física. E aí você colocou uma questão do uso da máscara, que de fato foi muito controversa, ainda é. No início não tinha tanta clareza da transmissão, né? Aquela coisa da transmissão direta acabou ficando muito marcado no início. As pessoas acreditavam, eu tô correndo, não tem tanto problema assim. Só que aí com as atualizações que foram tendo, percebeu-se que os aerosóis, né, a gotícula da saliva, uma secreção nasal que fica no ar, o vírus pode permanecer por ali no ar até a pessoa que vem de trás ingerir e acabar também, de alguma forma, se contaminando. Então, sim, apesar de todo o desconforto, a orientação é correr de máscara, é correr com máscaras adequadas e trocar a máscara cada vez que ela molhar. Porque a partir do momento que você molha ela com o suor ou com a própria saliva ali, com o ambiente, ela já não é uma barreira mais tão eficaz para o que vem do externo. Então, você tem que trocar por uma seca e continuar. Hoje em dia, existem até aí, o mercado, mais uma vez, ele é muito perspicaz em entender necessidades, e já tem uma série de máscaras que se dizem próprias para atividade física, aeróbica, elas são melhores ajustadas, respira melhor. Os cientistas dizem que se você respira melhor, ela não é tão eficaz, porque está entrando mais ar, está entrando mais tudo. Só que eles já até defendem que se você vai usar ela e ela vai ficar ajustada e você não vai mexer, vai, porque é uma barreira, pode não ser a melhor, mas é uma barreira e já vai de alguma forma te ajudar, do que você colocar uma que você vai ficar toda hora incomodado e fica mexendo. Eles dizem que mexer na máscara, tirar, abaixar, subir, é pior. Então você abaixa quando está sozinho, levanta quando vem alguém. Nisso você pode estar contaminando a máscara e também se contaminar. E aí as recomendações são, se você quer correr sem máscara, de fato procura um lugar isolado, sozinho. Se você garantir que você está sozinho, não tem outras pessoas, que você não está no fluxo intenso, você até pode correr sem máscara, mas sempre com uma no bolso, porque surgindo alguém você tem que colocar e aí a partir daquele momento não mexe mais. Usa a máscara. É uma adaptação no início de pessoas que praticam a atividade física, corrida, digamos assim, que é uma que requer um esforço maior. Reclamavam muito, se queixavam muito do uso da máscara, com o tempo foram assimilando melhor, hoje já conseguem fazer esse uso. Mas eu fiz um recorte aqui, Igor, rapidinho, que eu queria falar com você, de uma das coisas que não pode acontecer. A Folha de São Paulo ontem teve uma matéria que diz assim, na pior fase da pandemia, São Paulo tem congestionamento de corredores e ciclovia e aglomeração em praças. A população se aglomerou para fazer exercícios e muitos estavam sem máscara. Aí tem as fotos aqui absurdas da galera, assim, a gente até diz, né, a corrida de rua, ela é o esporte individual mais coletivo que tem, porque de fato, quem corre gosta de correr com os outros, tem a sociabilidade, tem a amizade, mas nesse momento você tem que fazer a sua prática isolada como todas as outras, né, a gente vai trabalhar sozinho, a gente almoça sozinho, então a gente tem que fazer atividade física com o máximo de distanciamento. Nesse caso é uma responsabilidade muito grande, a gente está no período de lockdown, especialmente ali em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro também, essa matéria refere-se a São Paulo, e as fotos são realmente tristes, porque você pretensamente, estou me cuidando da minha saúde mental, que seja, estou cuidando da saúde mental, estou fortalecendo meu corpo, e aí você coloca em risco uma estratégia de saúde coletiva, porque você promove a aglomeração, você está sem máscara, você passa uma mensagem muito ruim para a sociedade. Então, até quando, né? Até que ponto o esportista, o atleta, ele está ali em busca de saúde, mas e a mensagem que ele passa, né? E a própria situação que ele gera com essa exposição. Então, aí é um contrassenso, a meu ver. Se a gente está falando aqui de uma atividade física, de uma atividade aeróbica como algo para potencializar a saúde, como um elemento, um hábito de saúde, que seja cultural ou fisiológico,
quando você gera uma situação de exposição a um vírus que já matou mais de 300 mil pessoas oficialmente, a gente vê que não tem coisa errada ali, né? Que os discursos não estão batendo com as práticas, isso é um problema. Verdade, verdade, Glauber. É muito interessante isso que você coloca aqui ao final. A gente está tentando, com o seu tema aqui, trazer um pouco de informação sobre esse momento que a gente está vivendo também, sobre sua pesquisa, mas também sobre a importância, como a própria OMS preconiza, evitar o sedentarismo, evitar, e a prevenção sempre é muito importante. No entanto, essa prevenção que a corrida é muito lúdica para quem corre. Eu corro escutando música, por exemplo, e aí é meu momento de ouvir, colocar minha playlist em dia, minha atualização, sabe, de músicas que eu ainda não ouvi em dia, e também os pensamentos em ordem. A corrida, para mim, tem um efeito também de prazer, de lazer, terapêutico, tem, enfim. Acho que para cada um vai tendo, para outros é esporte, né? Digamos assim, quero ser corredor, um corredor amador, participar de várias corridas, para outros. Quer dizer, toda atividade física ela vai tendo sentido de ser apropriada por várias pessoas das mais diferentes formas. Quero ir para academia, para aula de dança, de zumba, pela acessibilidade, da dança de salão, pela acessibilidade, a hidroginástica, a natação e por aí vai, o futebol. Mas, de qualquer forma, isso não pode superar a irresponsabilidade, né? O prazer e o lazer e a vontade de estar junto não pode superar a irresponsabilidade, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, de números alarmantes e recordes diários sendo batidos, e desses recordes nenhum de nós nos orgulha. Não é aquele recorde que a gente quer colocar, né, como da corrida, né, que você correu tantos quilômetros, tá? Não é um recorde que a gente não se orgulha mesmo e não deve se orgulhar. Então, se a gente puder fazer a nossa parte num contexto tão difícil, que extrapola a nossa vontade, que extrapola a nossa capacidade de gerência, né? Mas que nós tornamos o país que está atualmente mais matando por Covid no mundo, isso requer de nós atenção e pressão para quem de direito para resolver essa situação e aumentar o controle. Depende de nós, mas não só de nós. Exatamente. Muito obrigado, Glauber, por estar aqui conosco, pela conversa. Foi excelente, parabéns pela sua pesquisa. Te aguardo no doutorado. Obrigado mesmo por compartilhar experiência e seu conhecimento com a gente, tá? Sim, mais uma vez eu que agradeço a você a oportunidade, na verdade, a toda a parceria acadêmica, né, que a gente construiu. Dizer para você que é um privilégio ter essa interação e como também foi muito bom estar aqui com você, por esse espaço. Obrigado pelo acolhimento, pela condução tão brilhante que você faz aí. Deixa a gente tranquilo. Que bom, que bom. Passou, então. Tá bom. Foi. Já estreiei. Que bom. Obrigado, querido. Valeu mesmo. Obrigado, gente. Valeu, amigo. Tchau. Obrigado a todo mundo que assistiu também.